Olá pessoal, tudo bem? Quando nós estudamos as reações químicas de maneira geral, nós sempre utilizamos os termos essa reação é espontânea, não espontânea, exergônica, não exergônica. E quando se trata das reações bioquímicas, não é diferente, o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, quando nós estamos estudando o metabolismo ou as diversas outras reações que envolvem o mundo da bioquímica, nós sempre lidamos também diretamente com muitas reações que seguem esses padrões de espontaneidade. O que acontece? O que seriam esses padrões de espontaneidade? O que nos ajuda a definir esses padrões aqui? Veja só, a energia livre de Gibbs é o principal parâmetro observado nessas questões. A energia livre de Gibbs é aquela energia que nós chamamos de energia útil para a realização de trabalho. Então, é a energia envolvida em um processo que é necessária, que é utilizada para que, por exemplo, um músculo esquelético se contraia, para que um sistema efetivamente realize trabalho. E aí, nós podemos determinar e analisar a ocorrência de reações químicas por meio desse gráfico aqui de coordenada de reações. Vamos analisar primeiro esta reação aqui demarcada por esse traço preto aqui. O que nós vemos aqui? Substrato, ou seja, os reagentes daquela reação, e produto. O que nós estamos observando aqui? Se no eixo Y temos energia livre, à medida que essa reação foi caminhando, ela chegou a um estágio de formação de produto em que a energia livre dos produtos é menor do que a dos reagentes ou do substrato dessa nossa reação, certo? Se nós calcularmos aqui, então, o ΔG, que é basicamente dado por energia final menos energia inicial, nesta primeira reação aqui, que eu vou chamar de reação número 1, o que a gente pode observar nesta reação em relação ao ΔG dela? Os produtos têm energia menor do que a energia dos reagentes ou dos substratos, que é maior, certo? Quando nós olhamos a reação demarcada em vermelho, é justamente o contrário. Ela eu vou chamar de número 2. Nesta reação número 2, olha o que a gente observa ali. O ΔG vai ser dado por uma reação em que o produto tem energia superior à energia do substrato. Esse primeiro caso aqui, a gente não sabe ainda o valor absoluto, mas certamente nós vamos ter aqui um ΔG com valor menor do que zero, ou seja, negativo. E nesta daqui, nós vamos ter certamente um ΔG maior do que zero, ou seja, um valor positivo. E pessoal, se você quer estudar esse conteúdo de maneira muito direta, sucinta, com uma linguagem apropriada, com uma linguagem facilitada para você, eu convido você a conhecer o acervo de resumos e mapas mentais de metabolismo. Nele eu abordo todas as vias metabólicas de maneira completa e principalmente facilitada, que vai ajudar você a estudar, seja para sua avaliação, seja para sua prova, seja até mesmo para consultar no dia a dia, algo que você se esqueceu, não está lembrando. Então, conheça o nosso acervo de resumos e mapas mentais, que vai ser uma mão na roda, vai facilitar o seu caminho de domínio da bioquímica. Toda vez que nós temos uma reação com ΔG menor do que zero, ela é uma reação espontânea. O que significa isso daqui? Uma reação que não necessita de uma energia extra externa para que ela aconteça. Então, ela também pode ser chamada de exergônica. Ou seja, se os produtos têm menos energia do que os reagentes, essa reação está liberando energia para o meio, porque o produto está com energia inferior em relação ao substrato. Neste caso de ΔG maior do que zero, é justamente o contrário. Essa é uma reação não espontânea, certo? Então, a gente pode chamá-la também de endergônica, é sinônimo aqui no caso. Ou seja, é uma reação que precisa de energia externa para que ela aconteça, precisa de um acoplamento energético, é um termo interessante que nós podemos utilizar. E muitas reações metabólicas são também não espontâneas. A fosforilação da glicose pela hexoquinase é uma reação não espontânea. Por isso gasta-se ATP. Gasta-se ATP para que a energia da quebra do ATP possa ser utilizada, então,
para a ocorrência dessa reação química. É óbvio que a gente vai se deparar em algum momento com essa molécula aqui, olha, ATP. Talvez com a imagem dela aqui você não esteja tão bem familiarizado com a estrutura, né, melhor dizendo, mas o nome, com certeza, você já se deparou bastante por aí. Sempre, então, que a célula, uma reação química, esteja precisando de energia para que aconteça, né, para que essa reação se desenvolva, muito vai se usar, uma das principais moléculas, melhor dizendo, que vão ser usadas, é justamente o ATP. Por que a hidrólise do ATP é tão favorável, ou seja, libera tanta energia para o meio? Você já se perguntou isso? Porque, beleza, uso o ATP, mas por que essa hidrólise é tão favorável? Vamos olhar um pouquinho para a estrutura desse ATP. Nós temos um nucleotídeo na sua concepção, certo? Tem base nitrogenada, aqui a base é adenina, uma pentose, que é um açúcar, e aqui nós temos 3 grupamentos fosfato nessa estrutura. Por isso, adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, como preferir. Muitas pessoas costumam usar o termo é porque o ATP tem ligações fosfato de alta energia. Como se essas ligações fossem assim tão especiais que liberassem tanta energia e elas fossem as responsáveis por essa capacidade do ATP de ser um acoplador de reações químicas. Mas não é essa a melhor resposta. É óbvio que qualquer ligação química tem uma energia envolvida, então essa quebra vai liberar energia. Mas o que vai acontecer aqui, gente? Vamos estudar a estrutura do ATP. Esses fosfatos todos que estão aqui, eles têm muitas cargas negativas aqui. Então esse composto está cheio de cargas negativas que começam a se repelir. Isso faz com que o ATP em si fique com a quantidade de energia livre muito alta. Então ele quer, de alguma maneira, afastar um pouco aquelas cargas negativas para que ele encontre uma forma mais estável, de menor energia. E é isso que vai acontecer aqui. Quando o ATP é clivado, ou seja, é hidrolisado, o que vai acontecer? Um desses fosfatos sai da sua estrutura. E aí, o que nós vamos ter aqui é esse restante da molécula, daqui para cá, que nós denominamos ADP, adenosina difosfato. E aí, esse fosfato aqui vai ficar livre. Então, a gente simboliza ele até assim, olha, fosfato inorgânico livre. Esse fosfato, esse grupamento aqui, né, fosfato com 3 oxigênios ali, ele estando livre, a repulsão eletrônica diminui nessa molécula. O produto passa a ter menor energia em relação ao reagente. Isso faz com que o ΔG dessa reação fique menor do que 0, ou seja, fique negativo. A reação é exergônica, libera energia para o meio. Essa é uma das razões, tá? Tem várias outras. O fosfato livre aqui nessa maneira. Esse fosfato vai ser suscetível a um efeito de ressonância, então ele vai ser estabilizado. Então não é só com a molécula de ADP que a melhora energética, vamos dizer assim, acontece, mas também com o fosfato. Essas são apenas 2 razões que eu citei. Tem várias outras. Muito obrigada por ter acompanhado essa aula e até a próxima. Espero que você tenha entendido.